Os apóstolos reúnem-se no primeiro dia da semana. Habitualmente os judeus reuniam-se ao sábado, mas eles reúnem-se no primeiro dia da semana, no domingo. E a partir de então, os cristãos vão realmente reunir-se neste primeiro dia da semana. Tantas vezes dizemos, bom fim de semana, juntando sábado e domingo, mas na verdade domingo não é o fim da semana, é o primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a ressurreição de Jesus. E as portas estavam fechadas, mas os discípulos estavam reunidos. Não tinham ficado cada um na sua casa. Só Tomé, sabemos-lo, não estava. Não sabemos porquê, mas não estava. Mas os outros continuavam a reunir-se. A reunir-se para quê? Talvez para recordar o que tinham vivido com Jesus, ou para tentar perceber como é que tudo aquilo tinha acontecido, ou para pensar no futuro. Tinham deixado tudo e agora o que iriam fazer? Regressar a casa e retomar as atividades anteriores? Mas uma coisa é certa, e é o próprio São João que estava lá que nos diz. Tinham medo. Medo do seu próprio povo, medo dos judeus, medo que lhes fizessem o mesmo que ao Mestre, medo da troça, medo do futuro. Tu sabes, Senhor, quantos medos nos habitam. Medo das críticas, medo da doença, medo da morte, do futuro, da falta de dinheiro. E por isso nos fechamos. Fechamo-nos em casa com medos de sair. E fechamos o coração à esperança, à alegria, à confiança. Paralisamos. Mas Jesus pode entrar mesmo com tudo fechado. E fê-lo. Entrou e pôs-se no meio deles. Não arrombou com força a estrada do seu coração. Entrou de mansinho. Não entrou para ralhar, para criticar, para censurar o comportamento durante a paixão. Não entrou para os magoar, entrou para lhes dar a paz. A paz que cura o medo, a paz que cura as incertezas. E com a sua entrada, mesmo sem censurar, ele recordou a sua paixão. Paixão que ainda hoje em português significa loucura de amor. Recordou-a e ao mesmo tempo identificou-se, mostrando as marcas deixadas nas mãos, nos pés e no lado. Marcas que não são senão as do seu amor louco por nós. Marcas que sabemos que ainda hoje permanecem no seu corpo ressuscitado. Marcas que um dia contemplaremos, quando o contemplarmos face a face. E o medo deu lugar a uma alegria que só ele pode dar. Eles ficaram cheios de alegria, já sem espaço para todos os outros sentimentos negativos que os tinham habitado. E depois surge a prova de confiança. Está perante aqueles que o abandonaram, à exceção de João. Mas são esses mesmos em quem Jesus confia para os enviar e não os envia desprotegidos e fracos, pois antes dá-lhes o Espírito Santo, Espírito de vida nova, sopro de vida, de força, de coragem e de discernimento. E a paz e a alegria, frutos do Espírito Santo, começam a habitá-los plenamente. E dá-lhes ainda um poder maravilhoso, reservado até então a Deus, o de perdoar os pecados de uma humanidade tão necessitada da misericórdia divina. Jesus já tinha escandalizado os fariseus e doutores da lei, perdoando pecados, como fez àquele paralítico que lhe apresentaram vindo de um telhado destelhado.
mas Ele agora dá esse poder a homens pecadores, que de geração em geração continuarão a perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus. Que grande graça! Na verdade, esta palavra, este Evangelho, como todo o Evangelho, termina com a frase Palavra da Salvação, pronunciada pelo sacerdote. E a seguir a este Evangelho, esta palavra tem ainda uma força maior, uma força diferente, porque na verdade, instituído com ela o sacramento da penitência, é verdadeiramente para nós uma palavra de salvação que nos vem do crucificado, ressuscitado, que deu a vida por nós, dando-nos com isso a vida eterna, fazendo-nos herdeiros do céu e templos do Espírito Santo. Que o nosso coração se encha também de alegria, de modo a que não haja espaço para o medo, para as preocupações, para a angústia e para a indiferença. Glória a vós, Senhor. Amém. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.